Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estou passando aqui para compartilhar esse vídeo com vocês e trazer alguns esclarecimentos para ajudar os irmãos a refletirem e a entender quais os limites da nossa relação com as festas juninas, com as festas de junho, né? Todo ano, à medida que vai chegando pessoas novas na igreja, a gente percebe que surgem muitas dúvidas em relação aos irmãos, como, por exemplo, será que eu posso ir na praça? Então, tem gente que pergunta, pastor, eu posso ir na praça durante esses dias? Pastor, pode escutar forró? Escutar forró é pecado? Então, surgem muitas dúvidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro aqui para os irmãos que não é de responsabilidade ou de autoridade também dos pastores determinar, como é que eu posso dizer também, controlar, né, os comportamentos dos irmãos, né? Não são normalmente os pastores, pelo menos na Bíblia a gente não vê isso, não são os pastores que dizem detalhadamente para o rebanho o que eles devem ou não devem fazer no seu dia a dia. Normalmente, o que compete a nós líderes é ajudar a igreja a pensar biblicamente, a ajudar a igreja por meio das verdades bíblicas a adquirirem uma mentalidade cristã e assim cada irmão poder fazer a sua própria leitura, sua própria análise e observação dos locais e dos momentos que podem ou não frequentar. Amém, irmãos? Então, o nosso papel, a priori, é esse, é ajudar vocês a discernirem os limites da nossa liberdade cristã. E aí, então, cada um vai, com base nesse conhecimento bíblico, ter capacidade, a palavra é bem essa mesmo, ter capacidade de fazer o seu próprio julgamento, fazer a sua própria leitura, entender os seus limites, o que deve ser evitado, o que não edifica e o que pode ou não ser praticado. Amém, irmãos? Normalmente surgem muitas perguntas, como por exemplo, pastor, posso ir na praça? Música, ouvir forró é pecado, ir no parque, né, com os meus filhos é pecado. Por sinal, esses dias eu tenho até recebido alguns vídeos de pais gravando as crianças dançando, né, ao som aí de músicas pé de serra, né, essas músicas regionais que são bem tocadas nesse tempo. Então eu queria pelo menos levar vocês a pensarem no seguinte, né? Muita coisa na vida cristã ela pode não ser pecado em sua essência, mas devido a determinadas circunstâncias, aquelas coisas podem ser um perigo para a nossa vida espiritual, para a saúde da nossa fé. E isso a gente precisa levar em conta. Amém? E uma outra coisa também nós precisamos tomar cuidado para a gente não se tornar juiz, árbitro da vida dos outros, né? Porque às vezes a gente começa a fazer as leituras erradas e porque nós optamos por não fazer algumas coisas, nós começamos às vezes a criticar pessoas que fazem outras coisas e que não necessariamente são pecaminosas. O problema é que elas praticam algo que normalmente a gente não gosta. Então a gente precisa, em primeiro lugar, evitar esses dois erros. Precisamos ter cuidado. A cultura, ela é afetada também pelo pecado, ela não é neutra, então ela pode glorificar a Deus, como também ela pode deturpar a imagem de Deus e afastar o coração das pessoas do Senhor. Por exemplo, no meio de todas essas festas juninas, do mês de junho, que é um mês bem badalado, né, na nossa região, a gente vê também festas onde estão atrelados comportamentos e práticas idólatras. A gente
A gente conhece muita prática também idólatra, né? São realizadas cerimônias onde tem muita idolatria. Então a gente precisa tomar cuidado para que, em nome da liberdade, a gente não venha comprometer a nossa fé. E por outro lado, tomar cuidado também para a gente não estar dizendo, andando por aí com uma lupa, observando a vida de um e de outro, dizendo que isso e aquilo é pecado e que fulano pecou, quando na verdade muitas vezes é um legalismo, né, que nós criamos e pelo fato de termos um estilo de vida, queremos impor esse estilo de vida e os mesmos comportamentos para as pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado também com isso, para a gente não chamar de pecado aquilo que a Bíblia não chama de pecado. Amém? Então, para dar somente um exemplo, para ajudar na reflexão de vocês, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: existe uma grande diferença entre, por exemplo, uma família ir às 6 horas da noite, né, na Praça de Malta, e conhecer a ornamentação da praça, tirar foto com a família, fazer um lanche com a família, dar um passeio ali com os filhos, passeia pelo parque, ou seja, por onde for, compra um brinquedo, compra um lanche. Isso é saudável, isso é salutar, isso é muito importante. Uma outra coisa totalmente diferente é eu estar na Praça de Malta às 1, 2 horas da manhã e rodeado de pessoas que estão se embriagando, mulheres muitas vezes seminuas, e ouvindo músicas que só falam de prostituição, traição e etc. Então existe uma diferença muito grande entre um determinado comportamento e outro. Veja, o mesmo ambiente, mas em condições diferentes, pode ser algo saudável, como pode ser algo extremamente prejudicial. Então trago só essa palavra de esclarecimento, peço aos irmãos que cuidado com esse tempo também, né? Se divirtam, é claro, é um período da gente comer comidas de milho, não tenho nenhum problema, a Bíblia também não tem nenhum problema com o forró. A verdade é que nenhum ritmo em si foi patenteado por Satanás, a música foi criada por Deus. Satanás, ele usa aquilo que Deus criou para deturpar a adoração a Deus, mas isso é problema dele e problema dos seus seguidores. Nenhum ritmo é contrário àquilo que a gente vê nas Escrituras. Nós somos chamados, por exemplo, por meio do livro dos Salmos, a tocar com a maior variedade de todos os instrumentos que tinham disponíveis naquela época. Então hoje a gente da mesma forma, tudo que a gente tiver à nossa disposição pode ser usado para glorificar a Deus. Então somente para a gente tomar cuidado com isso, entender os momentos, entender as circunstâncias, entender os limites, para onde eu vou levar meus filhos, que música eles vão estar ouvindo, como estão o comportamento daquelas pessoas que estão perto, elas estão ali sorrindo, se divertindo apenas, ou estão ali falando de conversas obscenas, bebendo bebida alcoólica. Então tudo isso precisa ser observado. Que cada um de nós possa fazer essa análise, essa observação, ler a Bíblia, ficar vigilante e cada um fazer seu próprio julgamento, até porque cada um de nós temos nossas tendências pecaminosas. Então sim, se determinado ambiente é tentação para mim, eu devo evitar aquele ambiente. Se determinadas festas ou estilos de músicas se torna tentação para mim, não é que é pecado para o outro, então eu vou evitar porque eu tenho problemas naquela área. Então cada pessoa vai se observando para que a gente se divirta, viva uma vida cristã de liberdade, mas ao mesmo tempo sem comprometer a nossa fé, sem comprometer a nossa santidade. Que Deus abençoe a todos, e como pastor também estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida caso vocês desejem. Deus abençoe a todos e tenham um excelente dia.